É muito comum em consultório os pacientes relatarem o seguinte: ah, eu sou assim porque eu tive um pai desse jeito, uma mãe de outro jeito. Minha infância foi assim, então eu sou assim. E aí, sabe o que eu penso? Sabe o que eu acredito? Que o que te dá trauma não é a infância e os pais que você teve, nem a vida difícil, que todo mundo tem uma vida difícil, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem situações complicadas, situações dolorosas, todo mundo tem, mas não é isso que te dá trauma, não é isso que te gera conflitos biológicos, não é isso que te gera dor. O que te gera dor é como você enxerga tudo isso. Porque os pais, eles dão o que tem para dar, as moedinhas que tem para dar. Dentro de uma visão sistêmica que entra em outras terapias, pai e mãe, eles fazem e dão o que podem dar, né? As moedinhas que tem. E a coisa mais importante, a coisa mais preciosa que alguém pode nos dar é a vida. Às vezes tem pai que só tem uma moedinha, às vezes tem mãe que tem duas moedinhas. A moedas é tudo que tem para dar, é o tempo, é o dinheiro, é o conhecimento, é a amorosidade, é a generosidade, é isso que tem para dar. E aí você como filho, você aceita de onde veio, aceita as situações que passou e com muito carinho e amorosidade faz o melhor possível. Você não precisa ser amigo dos seus pais se é impossível. Você não precisa conviver se é impossível. Mas aceitar eles como eles são é o que não te dá conflitos, né? Então vou contar uma história minha, que hoje de manhã eu tava pensando sobre isso. Tava pensando que às vezes a gente quer falar da nossa história, a gente quer falar, se queixar que teve um pai agressivo, que teve isso, que teve aquilo. É inconsciente, é lógico, né? Inconsciente. Às vezes a gente quer competir, parece. Eu vi um filme uma vez, que eles competiam, um bolinho lá. Quem tinha a história mais triste ganhava o bolinho. E a gente faz isso. A gente quer falar das nossas dores. Inconscientemente, olha como eu tenho uma vida difícil. Olha como foi horrível minha vida. Olha como... Tá, tudo bem, foi o que deu pra dar. Mas o que tu vai fazer com isso? É isso que me importa. O que tu vai fazer com o que aconteceu? E aí, numa história minha, eu tive, né? Meu pai já é falecido. Eu tenho, na verdade, um pai que sempre foi muito irritado. Irritado, agressivo, estressado, briguento, tudo um pouco, assim. A irritabilidade dele era nota 1000. Hoje em dia eu fico pensando que que ele se esforçou e que ele se saiu muito bem. Porque se eu tivesse a irritabilidade que ele tinha, sem nem um pouquinho do trabalho que eu tenho hoje em dia de terapias, de coisas para fazer para ser melhor, para isso, para aquilo, se eu tivesse no lugar dele, eu não teria me saído tão bem quanto ele se saiu. Por quê? Naquela época, ele tinha que lidar com a irritabilidade dele sozinho, né? Na época, tipo, remédio, só, psiquiatra, mas ele não tomava. Então ele tinha uma bipolaridade, um caos. E para você ter bipolaridade, você precisa ter pelo menos 3 pedacinhos do cérebro em conflito ao mesmo tempo, que a gente chama de constelações cerebral dentro de uma visão biológica. Então era um caos a cabeça dele e ele nunca me espancou, né? Me bateu 5 vezes, foram boas batidas. Mas ele nunca me espancou, ele nunca jogou uma faca em mim, ele nunca pegou uma arma e tentou me matar. E isso, a mãe dele, minha avó, já fez isso com ele. Quando ele tinha uma idade lá, adolescente, brigando com a minha tia, ela pegou uma faca de açougue e jogou nele. Ele foi sozinho pro hospital, fez ponto e tudo mais. Então ele nunca fez isso, né? Só que eu tinha muita mágoa dele, muitas mágoas. Porque ele era muito rápido, acelerado, a cabeça lá na frente, eu me identifico muito com ele. Só que eu tinha o quê? Vergonha de ser parecida com ele. Né? Eu não queria ser igual a ele. Eu achava que era ruim, mas não é ruim, gente, né? Ele é minha origem. Tá, tudo bem. E aí o que acontece? Eu, né, tinha muita mágoa, porque ele era muito rápido, irritado, lá, lá. E eu lembro, assim, ó, de pensar com pesar sobre isso.
de ter que pegar uma faca pra ele quando ele pedia, uma faca. Me traz uma faquinha pra fazer sei lá o quê. E eu tinha que ser rápida, assim. Daí aquilo me embananava. E ele ficava me olhando, me dava uma agonia. E eu lembro dele me chamar de barata tonta. Meu Deus, que isso me magoava. Isso me doía, me doeu por muitos anos. E aí eu colocava a culpa de eu ser insegura, de eu não conseguir falar em público, de não sei o quê, em cima dele, né? Em cima dele. Tipo, que a culpa era, meu pai que me deu esse trauma. Meu pai não me deu trauma coisa nenhuma. Quem se deu esse trauma fui eu. Porque eu não tive a capacidade de entender que o melhor que ele podia dar era o que ele estava dando, né? Talvez pela irritabilidade dele, ele podia me espancar, mas ele não fazia, só me chamava de barata tonta. Então era o máximo que ele podia fazer. E ele estava tentando me ensinar alguma coisa, do jeito dele. Queria que eu fosse mais rápida, queria que eu fosse mais ágil. E o que aconteceu? Mesmo os métodos dele não sendo os melhores, né? Que eu ficava triste, isso me tornou mais rápida. E esse mais rápida me torna quem eu sou hoje. Sou meio disfuncional às vezes, tenho uma boa agressividade, que é a minha sombra. Todo mundo tem sombra, não se engane. Se tu acha que tu é a Madre Teresa de Calcutá, esqueça, tu não é. Pessoas muito boazinhas, uma vez eu aprendi isso. Pessoas que são boas demais, elas não são boas demais porque só são boas demais. Geralmente é porque elas querem reconhecimento. Então eu faço porque eu quero ser reconhecida. E quem cuida demais da vida dos outros não tem tempo para cuidar da sua própria vida. E cuidar da sua própria vida é olhar para dentro, ou é olhar para os teus defeitos. Geralmente são pessoas que ajudam, mas estão sempre reclamando, sempre tristes, porque ninguém devolve tudo que tu dá, né? Então isso não é ser tão bonzinho assim. Todo mundo tem sombra, mais que uma geralmente. Uma das minhas sombras é a agressividade. Talvez o método do meu pai me deu mais agressividade. Mas também a agressividade, ela é uma boa parte, ela é sombra, mas ela é uma boa parte das minhas qualidades também. A agressividade, eu aprendi que ela é igual o fogo. Ela é energia de ação. Irritabilidade, a raiva, ela é energia de ação. E o fogo, ele é importante? Claro, ele é extremamente importante. Com o que tu pode fazer o fogo? Fogo, você pode fazer coisas maravilhosas com ele. Você faz comida, você se aquece, você faz fogueiras maravilhosas com noites incríveis de luar. Você faz um monte de coisa linda com fogo. O fogo, ele move. O fogo lá na caldeira das fábricas, das indústrias, dos laticínios, enfim, né? Aí vai ter gente que vai dizer, mas destrói a natureza. Sim, tá, tudo bem. Mas tem muitas coisas boas com o fogo. Só que o fogo, ele machuca também, se ele for usado de forma errada. Se você pegar e tacar fogo em tudo, você queima tudo. Agora, se você deixar o fogo controlado na boquinha do fogão, ela vai fazer a comida. Se você pegar e colocar fogo em tudo, você queima uma floresta. Agora, se você fizer só um foguinho controlado, você se aquece. Você espanta os bichos. Então, o fogo, ele é maravilhoso, se souber usar. A raiva, ela é energia de ação, energia masculina. Então, para que a gente tem que canalizar a raiva? Para trabalho, para trazer dinheiro, para trazer resultado, para fazer acontecer, para ajudar pessoas. Eu tenho raiva das coisas do jeito que estão, então eu vou pegar essa raiva, vou colocar toda essa energia em exercício abdominal, exercício físico, corrida, canaliza a raiva. Então, quando eu tô muito irritada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício físico. Não adianta pra mim ficar meditando. Eu tenho que correr até não aguentar pra respirar. Correr, fazer coisa. Ao invés de que eu tô muito agitada, eu tô estagnada às vezes. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer coisa, que nem agora. Eu tô em reforma. Então, o que é minha agressividade? É usar pra reforma. Pensar nisso, pensar naquilo, energia de ação. Tem que mandar isso, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Energia de ação. Fazer um negócio acontecer. É pra isso. E aí, a criação do meu pai influencia essa pessoa que eu sou hoje. E essa pessoa que eu sou hoje, eu posso usar a agressividade que eu aprendi, que eu vi, que eu recebi
como algo horrível e queimar tudo, queimar as pessoas, machucar as pessoas e ter uma vida horrível, como eu posso usar ela para ser o melhor que eu posso. Para poder ter um corpo legal, porque eu vou usar muito exercício físico, para movimentar as pessoas, para gerar empregos, para ajudar paciente, para ajudar pessoas, para fazer coisas acontecerem. Consegue me entender? Você recebe a família, você tem da tua família, você recebe o que você precisa receber, o que dá para ser recebido. O que tu vai fazer com o que você recebeu é seu, é problema seu. Faça boas escolhas. Então, eu lembro assim de muitas vezes colocar culpa nos meus pais, né? Pela vida que eu tinha. Colocar culpa assim, olhar com dor por meu pai me chamar de barata toda. Hoje eu acho engraçado. Eu penso, meu Deus, se eu fosse o meu pai, hoje entendendo ele, eu penso, meu Deus, eu teria me espancado, eu acho. Porque sem nenhum conhecimento, sem nenhuma ferramenta, ele não sabia canalizar a raiva dele. Ele não sabia usar a raiva para energia de ação e fazer exercício. Ele não sabia nada disso. E mesmo assim, ele se saiu bem. Se saiu muito bem. Eu tenho uma amiga que eu adoro ela. E essa amiga tem uma mãe, a mãe já é falecida, mas essa mãe era uma mãe muito forte, muito dura, olhando de fora, né? Só que toda pessoa tem sombra, tem coisas boas. E essa minha amiga, ela é maravilhosa, ela é um espírito livre. E ela admirava a mãe com todo o coração. E eu pensei uma vez, eu pensei, se eu tivesse a mãe que ela tem, eu ia ficar triste. Eu ia ficar muito triste. E ela, pelo contrário, ela via que a mãe era bruta mesmo, fazia os filhos se virar, mas era a forma que essa mãe conseguia amar. E aí ela achava incrível a mãe, ela admirava a mãe, e ela não ficava triste, ela achava engraçado a mãe ser tão dura. Então, e aí aquilo me fez despertar, olha, não é o problema o meu pai ter sido duro, o problema era eu enxergar duro, eu achar, me vitimizar que eu era barata tonta. Era uma palavra legal para falar para uma adolescente? Claro que não, né, gente? Mas era o que ele conseguia, né? Era o que ele conseguia. Então não é ele o problema é a gente. Tá, vai fazer o que com o teu passado? Vai fazer o que com os teus pais? Dá pra mudar? Não dá. Tu olha pra eles do jeito que eles são. Essa minha amiga, ela aceitava a mãe do jeito que a mãe era. E ela amava, e ela admirava essa mãe. E ela via as coisas duras que a mãe fazia, que era pro bem delas, que era o jeito que a mãe sabia criar. E nessa dureza tinha coisas boas, muitas coisas boas nessa forma dura, sabe? Então, nessa forma agressiva do meu pai, tinha muita coisa boa, porque a agressividade é que ele tinha um olhar sempre de pra frente, ele sempre me dizia isso, tem que olhar lá na frente, Janaína, as pessoas têm que visão, ele sempre falava isso, as pessoas têm que ter visão, e aí esses dias eu me peguei falando com a minha equipe, lá na clínica, as pessoas têm que ter visão, e eu pensei, olha, chegou me emocionar pensando. Tudo que a gente recebe, pessoal, você pode receber e fazer coisas maravilhosas. Pode ser a coisa mais difícil do mundo. Você pode transformar ela em coisas maravilhosas. Ou você pode se afundar nela, né? É que nem receber um avião. Digamos que essa raiva, minha agressividade, né? Ela é que nem um avião Boeing de última geração. Eu posso pegar essa irritabilidade e voar com ela, né? Esse avião, posso ir para lugares maravilhosos, conhecer o mundo, ou eu posso me matar com ela. Eu tenho que saber administrar ela. Eu tenho que saber administrar. Então, eu recebi, digamos, muita insegurança. Como que eu vou fazer com essa insegurança? As inseguranças, elas são sombras. Então, a insegurança faz com que a gente não meta os pés pelas mãos. Então, você usa ela, o que tem de bom, você canaliza o que não tem, você procura ajuda para modificar e melhorar. Eu não posso simplesmente, eu recebi a agressividade do meu pai, tá? É ótimo para algumas coisas, mas vou sair por aí machucando todo mundo? Não é bem assim, né? Então, eu trabalho muito. Mas o meu intuito com esse vídeo não são os seus pais que te dão trauma. É você que precisa enxergar o que recebeu de forma diferente e fazer algo com o que você recebeu. Consegue me entender?
Porque quem você é depende do que você recebeu, só que você pode se modificar. Você se modifica o tempo inteiro. Então, minha mensagem para hoje era esta.